Prata a $200. Prata. E quanto ao potencial para uma crise financeira? Hoje temos a sorte de contar com a presença de Lynette Zhang, da Zhang Enterprises. Ela é uma voz confiável e respeitada na comunidade de metais preciosos. Lynette, seja bem-vinda ao Ron's Basement. Estou muito feliz por estar aqui. Muito obrigada por me receber. Sim, tivemos algumas conversas realmente interessantes nos últimos anos. E acho que, desde a última vez que conversamos, o preço da prata e do ouro se saiu muito bem. Vou começar perguntando, pois nossos espectadores querem saber sua opinião sobre a prata. Fique à vontade para falar do ouro também. Mas estou começando a sentir que poderíamos ver preços da prata muito mais altos se usarmos o dólar americano como unidade de medida aqui nos próximos meses, anos. Alguma opinião sobre isso? Ah, com certeza. E quero dizer tecnicamente o que temos na prata. E quando você fala em $200, sinceramente, isso ainda vai ser troco de pinga. Porque parece que estamos nos aproximando rapidamente do fim de um enorme padrão de acumulação em copa dupla. E sabe, sinceramente, em todos os gráficos que eu vi, você não vê isso. Você não vê isso. E isso foi algo que começou nos anos 70 e foi até 2011. Esse foi a primeira Copa. E agora estamos chegando à conclusão da segunda Copa. Em algum lugar acima de $50 no mercado à vista, o mercado da prata vai concluir essa Copa dupla. E então eu acho que vai ser uma disparada tanto no preço à vista quanto em dólares. E onde você me ouvir gaguejar é porque eu tenho 100% de certeza de que não há uma boa formação de preços vindo de Wall Street. Então, quando você olha para os preços à vista do ouro e da prata, na verdade é só um mercado de negociação. Esse não é um mercado baseado em fundamentos reais. E, no fim das contas, eu não posso te dar muitas garantias, mas eu posso garantir 100% que, em algum momento, todos os ativos, todos os instrumentos vão para o seu verdadeiro valor fundamental. E o da prata é muito mais alto do que $200 por onça. É. E no fim das contas, as forças do mercado da mãe natureza prevalecem. Eu concordo com você 100%. Também quero acrescentar, você mencionou esse padrão enorme de xícara com alça. Aqueles preços de $50 que tivemos em 1980 e acho que em 2011, esse preço de $50 que estamos olhando, esses valores estão em dólares de 1980 e de 2011. Se você ajustar isso pela inflação, para onde vamos, Lynette, certo? Exatamente, sabe, de verdade. O preço à vista da prata deveria estar, se fosse para estar perto de um valor justo de mercado, em torno de $2.000. O que parece absurdo, exceto que isso só acontece porque as pessoas dão valor ao dinheiro fiduciário do governo. E, sinceramente, não custa nada para eles criarem esse dinheiro. E o valor fundamental dele é zero, como prova essa nota de $1 trilhão do Zimbábue, com a qual eu não posso comprar nada. Ela não tem nenhum poder de compra. É absolutamente incrível o período em que estamos vivendo. Sabe, da primeira vez que conversamos, você me disse algo que nunca vou esquecer. E eu sentei aqui e disse, Lynette, tudo parece tão louco lá fora, sabe? Quando você olha para tudo isso politicamente, o que está acontecendo monetariamente, o que está acontecendo fiscalmente, o que está acontecendo, e aí você olha para a economia, tudo parece um pouco louco. E você me disse, bem, parece loucura, porque provavelmente estamos chegando perto do fim. E sabe, quando você falou antes sobre a possibilidade de 2000, eu sempre digo, acho que o preço da prata medido em dólares americanos pode chegar ao infinito em algum momento, certo? Muitos não compreendem isso. A maioria das pessoas coça a cabeça e, sabe, é como se vivessem nesse pequeno aquário ou bolha, mas é tipo, quanto custa a prata em dólares confederados? Pergunte para alguém, sabe, de 100 anos atrás. Agora é infinito, exceto pelo valor de colecionador. Certo. E por acaso eu tenho uma nota confederada. Ela não vale muito e provavelmente paguei pouco, pois não costumo gastar muito nessas coisas. Elas valem a mesma coisa que é nada, nada. E adivinha só? Isso também vale para essas coisas. Não custa nada para criar isso. Custa ainda menos se eles criarem digitalmente e não usarem papel e tinta.
Então, como isso pode ter algum valor? Porque, sinceramente, quanto mais fácil for criar e gastar dinheiro, mais dinheiro fiduciário será criado e gasto. E empurrar todo esse dinheiro fiduciário, esses produtos em moeda fiduciária, para cima, em termos nominais, até 10 trilhões. Qual é a diferença que isso faz? Sabe, esse número não me parece absurdo porque eu entendo. Isso remete ao passado. Tenho certeza de que você já ouviu isso, assim como eu, mas parece que fomos doutrinados. Eu provavelmente me consideraria um pouco mais, não quero dizer por falta de palavra melhor, esclarecido do que a pessoa comum. Mas eu ainda penso no valor disso, certo? Uma onça de prata. Eu penso nisso em termos de dólares americanos, mas na verdade o que precisamos é pensar nisso em onças, certo? Quero dizer, Porque é no que você pode converter isso. é. Certo. E o que a prata faz é manter sua capacidade de comprar os mesmos bens e serviços ao longo do tempo. Eu já fiz tantos estudos sobre isso. E quando você olha, quero dizer, o Bureau of Labor Statistics, quão bons eram esses dados para começar. Agora, quero dizer, isso não significa absolutamente nada. Mas mesmo usando essa cesta onde eles acompanham a mesma coisa desde 1913, da última vez que eu fiz isso, acho que essa cesta tinha subido algo em torno de 2.500%, algo assim, essa cesta de alimentos. Mas a prata, naquela época, tinha subido mais de 3.000%. Então, veja, isso mantém sua capacidade de comprar a mesma coisa. Mas, durante esse mesmo período, o preço à vista do ouro tinha subido cerca de 16.000%. Então, não só mantém sua capacidade de comprar os mesmos bens e serviços, mas, na verdade, expande essa capacidade. É. Porque à medida que as economias crescem e as populações aumentam, eu gosto de pensar no meu avô. Vamos supor, sabe, que ele estava no quintal dele trabalhando lá em 1950 usando seu macacão, e em um bolso ele tinha uma onça de prata. E no outro bolso, eu não sei qual era o preço da prata em dólares em 1950, mas vamos supor que ele tinha 2 dólares de papel. Isso, por causa da prata. Então ele tinha $1 em um bolso, uma onça de prata no outro bolso. Infelizmente, ele morreu de ataque cardíaco e penduraram o macacão dele no armário. E sabe, a vovó acabou de falecer há uma semana. A gente encontra o macacão do vovô. Quanto vale aquele dólar e quanto vale aquela onça de prata, certo? Não tem comparação. Exatamente. E sabe, você mencionou 1980 e falou sobre qual era o preço da prata naquela época, porque isso sempre me impressionou. Um dia, não faz tanto tempo, eu estava levantando pesos. Então, eu estava com meu treinador, que é um advogado que virou dono de academia. Ou seja, ele é um cara bem inteligente. E a gente tem conversas muito interessantes. E eu provavelmente já treino com ele há uns 5 anos ou algo assim. Então, é um período bem longo. E eu não sei exatamente como começamos a falar sobre isso, mas a prata, como nossa moeda, acabou surgindo na conversa. E a resposta dele foi: nós tínhamos prata nas moedas. E esse cara é um apaixonado por história. Eu olhei para ele e disse: você não sabia disso? E ele disse: não, eu não fazia ideia. Então, o que eu acabei fazendo, que eu não tenho aqui agora, e estamos fazendo um pouco diferente para que possamos distribuir. Mas o que eu percebi é que o que você e eu estamos pedindo para as pessoas fazerem é acreditar em moeda sólida. Quando qualquer pessoa que nasceu por volta de 65 ou depois nunca realmente usou isso como dinheiro, tipo, eu tenho 71, quase 71, então eu me lembro de quando isso era o nosso dinheiro. Então, o que fizemos foi criar o que chamamos de nossas cartelas com moedas. E temos uma moeda de 25 centavos de prata nele, de antes de 1965. E aí colocamos uma moeda de 25 centavos nova, porque as pessoas precisam entender que os governos e os banqueiros centrais têm muita experiência em mudar de uma moeda, de um dinheiro fiduciário para o próximo dinheiro fiduciário. E a maneira como eles fazem você aceitar isso é que você tem que fazer voluntariamente. Se eles obrigarem, você percebe. E eles realmente não querem que você entenda isso.
Então eles fazem as coisas parecerem o mais normal possível. E eu sei que isso é difícil de enxergar, mas acho que eu consigo. Tudo bem. Mas esta é uma moeda de 25 centavos de prata de 1957 e esta é de 2024 ou 2023, sei lá. É uma nova. E você pode ver que elas parecem muito semelhantes, né? Exceto pela borda. Esta aqui é toda de prata. Esta tem um pouco de cor de cobre ali. Esta tem valor. É quase um quarto de onça porque é 90% prata e uma moeda de 25 centavos é um quarto. Quero dizer, eles eram meio lógicos. Uma moeda de 10 centavos pesa cerca de um décimo de onça. A de 25 centavos, um quarto de onça. A de 50, meia onça. E as moedas de $1 de prata, aproximadamente uma onça, pois até 1965 todas eram 90%. Mas é assim que eles fazem. E eu adoro mostrar esse exemplo. Me dá 2 segundos. Desculpa por isso. Ah, você é ótimo. Eu consigo fazer isso. E 99% dos americanos hoje em dia não se importariam com qual dessas moedas de 25 centavos eles receberam. Se recebessem a moeda de prata de 1954, a maioria das pessoas gastaria essa moeda de 25 centavos, sabe? Nem perceberia que ela vale, sei lá, 8 ou 9 dólares, 10 dólares. Exceto que, sabe, você não encontra essas moedas em circulação. E vou te dizer, enquanto a gente distribui essas moedas, porque eu entrego elas em todo lugar que eu vou. Eu vou ao consultório médico, entrego para eles e explico. Incentivo que se juntem ao movimento de cidadãos pela moeda sólida, pois precisamos trazer o ouro de volta ao sistema. Mas quero que você observe isso. Certo, e há um motivo pelo qual estou fazendo isso. Mas bem, essa, na verdade, não é uma versão precisa. Esta aqui é mais precisa, certo? Porque isso é de antes de 1933. Então, primeiro você tinha isso. Depois eles criaram os certificados, porque é muito mais conveniente carregar uma nota na carteira do que essa. Ah, essa moeda tão pesada. Ai, meu Deus. E você pode, né? Sim, você podia entrar com isso. Você podia sair com aquilo. Mas, ao mesmo tempo, e isso é fundamental para as pessoas entenderem por que está acontecendo de novo agora, enquanto você e eu estamos sentadas aqui conversando. Sim, as corporações converteram suas dívidas corporativas, e eu tenho todas as provas e evidências do próprio Federal Reserve. As corporações converteram suas dívidas em notas do Federal Reserve. Então, as corporações foram fundamentais para nos levar a esse sistema, porque os governos queriam arrecadar impostos e gastar. Então, eles criaram o imposto inflacionário e as corporações queriam te pagar menos. Assim, a inflação também cobriu essa parte. Então, por 20 anos, as pessoas trabalharam com todos os três. E você pode ver aquela coisinha de ouro para te lembrar disso. Tem essa nota de dólar para te lembrar disso. Quando essas duas coisas sumiram, as pessoas não acharam que algo havia mudado. Mas, na realidade, tudo tinha mudado porque, ao abrir mão disso, nós abrimos mão do nosso poder sobre os bancos centrais e os governos. Porque até aquele momento, se você não gostasse do que eles estavam fazendo, você entrava com isso e saía com isso. E isso... Exatamente. Bem, você podia ter o seu ouro físico, mas era mais do que isso, porque quando você tirava o ouro do sistema, havia mais restrições sobre o quanto a dívida do nosso governo podia crescer. E eles nos tiraram disso. Essa pequenina 20ª parte de uma onça, que é uma moeda de ouro de $1, que era igual a $1 de prata, e igual a... Onde está aqui? Um certificado de prata. Eu tenho, sim... Eu tenho aqui. Espera aí. Eu tenho, Linette. Estou preparado. Oba, ok. Então, essas 3 coisas eram iguais. Quando essa aqui sumiu, ainda ficaram essas duas por um tempo, até 1965. E aí isso volta para essa mudança. Então, e a outra parte disso que é extremamente importante é que o nosso governo, eu não acredito que eles conseguiram fazer isso sem consequências. E quero dizer, agora eu vejo isso e estou entendendo melhor, mas ainda é simplesmente loucura para mim.
Porque o presidente em exercício naquela época, o presidente Johnson, realmente disse que se alguém tentasse acumular essa prata, que foi exatamente o que os irmãos Hunt fizeram, elevando o preço para dólares. E então, o nosso governo disse que estava pronto para vender prata a $1,29 por onça para manter o preço. Sim. Quero dizer, por que as pessoas não pensaram, espera um minuto, o governo está falando em intervir e manipular os mercados? Não. Mas eu estava viva naquela época. Eu me lembro disso. Eu era criança, mas me lembro disso. E eu me lembro de sentar com meus pais e meus tios e tias na sexta-feira à noite. Eu adorava ouvir todas as discussões deles ao redor da mesa enquanto jogavam pôquer de centavo. Nunca ouvi eles falarem disso. Então isso significa que não os afetou. E meu tio Al era um cara muito inteligente mesmo. Ele sabia como acumular ouro quando era ilegal possuir mais de 5 onças de qualquer outra forma além dessa. Então, o motivo pelo qual eu menciono isso é que esta é uma representação física do Ethereum, porque não existe um Ethereum físico, certo? Certo? Não parece muito com aquilo? E quanto ao Bitcoin, certo? E como chamam o Bitcoin? Ouro digital. E quanto ao XRP? Certo. Por que, Ron? Por que as criptomoedas são representadas fisicamente como ouro, prata ou platina? Sim, eles estão tentando fazer a mesma coisa? Sim, a resposta é sim. Sim, estão. Eles querem que você pense que isso é igual ao ouro e à prata, mas não é. E há muitos motivos para isso. Eu sempre chamei a prata de a forma original de criptomoeda. Eu te disse isso antes de começarmos aqui por causa da sua capacidade. Quer dizer, pelo que eu entendo, a prata foi usada como dinheiro antes do ouro por várias centenas de anos. E então, o ouro apareceu. Sabe, eu quero te fazer uma pergunta e ver se você concorda com isso ou pode esclarecer para mim. Eu ouvi dizer recentemente que agora estamos numa situação em que o governo pode fazer o que quiser com o dinheiro, obviamente, ou, sabe, com a moeda. Pode imprimir moeda, pode imprimir, e estamos nessa situação em que temos 37 trilhões de dólares em dívida. E a dívida e o acúmulo dessa dívida está cada vez maior e maior? Já ouvi isso ser chamado de imposto inflacionário. As pessoas dizem isso porque quanto mais dinheiro o governo imprime e os preços de tudo, então, com essa diluição, à medida que os preços dos bens e serviços que as pessoas comuns precisam comprar sobem cada vez mais, isso funciona como um imposto oculto sobre as pessoas? Bem, absolutamente. E, na verdade, se você ler a documentação de quando eles estavam criando todo esse sistema do Federal Reserve, foi exatamente isso que eles disseram. O que eles disseram foi que, para os governos, precisamos ser capazes de taxar mais e gastar mais, mas o ouro cria restrições ao que podemos fazer. Então, e é por isso que eles fizeram isso. Quero dizer, esse pequeno dólar lastreado em 1/20 de onça quando instalaram o Federal Reserve, porque o que eles precisavam, e veja, se você ainda não ouviu isso, era um dinheiro mais flexível, certo? Agora, essa coisinha, em vez de lastrear apenas $1, lastreava $2,47. E é isso que estou tentando mostrar quando falo dessas notas do Federal Reserve, porque o Federal Reserve não é federal, sabe? Nem mantém reservas. Mas era dívida corporativa. E estou te dizendo, eu tenho todas as provas disso. A dívida corporativa foi convertida em notas do Federal Reserve. E foi isso que realmente criou os loucos anos 20. Mas se você olhar no gráfico do poder de compra, vai ver uma perda muito rápida de cerca de 50% entre 1913, na verdade, 1914, o início de 1914 até 1920. E então, nos anos 20, você recuperou um pouco do poder de compra porque aquilo era só o começo. E então, todo aquele dinheiro novo, esse dinheiro flexível circulando pelo sistema, eles começaram
Foi quando os Estados Unidos começaram a sua economia voltada para o consumo, porque também foi a primeira vez na história em que o público em geral teve acesso ao crédito. Crédito, isso mesmo. Agora, então, e eles permitiram que as pessoas tivessem muito crédito, especialmente em 1928. É interessante observar isso, porque vejo acontecendo de novo, não é? É a história se repetindo. Mas, na verdade, antes de 1927, eu acredito que 28, mas é por aí. Todos os bancos centrais tinham uma autorização limitada, certo? Então, eles podiam existir por um período entre 15 e 20 anos. Esses eram os prazos típicos, 15 ou 20 anos. Este Federal Reserve recebeu uma autorização de 20 anos. Considerando que eles surgiram em 1913, isso faria com que o fim da autorização deles fosse em 33. Bem, isso é uma coincidência? Não tenho certeza, mas tudo bem, só acho interessante. Em 1927, pela primeira vez na história, o Federal Reserve era um banco central. Aconteceu de ser o Federal Reserve. Recebeu uma autorização ilimitada. E então, acho que é coincidência que em 1928 foi quando os grandes industriais que sabiam que tinham construído essa pirâmide de papel no mercado de ações. Bem, o público começou a entrar no mercado de ações por volta de 27 e isso meio que foi aumentando. Em 1928, todo aquele dinheiro dos anos 20 estava inundando o mercado de ações, que estava cada vez mais nas mãos do público em geral. E então o Federal Reserve acabou com a farra do crédito e tivemos 1929, certo. Agora não sei você, mas estou vendo uma grande transferência de risco acontecendo aqui. E por isso acho que estamos tendo uma repetição. E não acho que seja por acaso que eles estão retratando as criptomoedas como se fossem ouro. Mas sabe qual é a grande diferença? Quer dizer, há muitas diferenças. Primeiro, isso aqui é usado assim como a prata. Ambos são usados em todos os setores da economia global. Esses são usados em um único lugar. Quando você minera ouro, eu preciso falar especialmente sobre o ouro, porque a prata é consumida pela indústria. O ouro é indestrutível. Então, é preciso trabalho e energia para minerar ouro. Mas então, como o ouro é indestrutível, ele pode ser usado, e esse mesmo nível de energia pode ser transferido para todos os setores da economia global, um número infinito de vezes, porque o ouro é indestrutível. Eles querem que você acredite que isso tem valor porque foi preciso energia e água para criá-lo, mas isso não armazena essa energia ou essa água. Ela é consumida. Interessante. Esses são pontos realmente interessantes sobre as quais as pessoas parecem não falar ou entender. Mas o que você precisa entender, todo mundo precisa entender isso. Quero dizer, estou falando sério mesmo sobre isso. É como se fosse uma questão de vida ou morte. Oficialmente, praticamente não resta nenhum poder de compra na moeda. E por isso eles precisam criar, é disso que se tratava a lei das stablecoins. O Genius Act, não tenho tanta certeza de que seja tão genial assim, mas tudo bem, o Genius Act trata de criar um mercado artificial adicional para dólares, porque está acontecendo uma grande corrida. Acabamos de ter resultados péssimos nos leilões dos nossos títulos do Tesouro. Mas é o título do Tesouro de 10 anos que sustenta a economia global. Então, se países e bancos não estão aparecendo para comprar e segurar esses papéis, e isso já vem mudando há muito tempo, não é algo novo. Então, alguém precisa estar comprando esses papéis. E o que eles estão realmente fazendo é transferir o risco para você através das stablecoins. E não necessariamente para você, mas para todos aqueles países do terceiro mundo, especialmente na África, onde as moedas deles estão em hiperinflação.
E por isso as pessoas aderiram às stablecoins atreladas ao dólar americano, porque elas não estão perdendo valor tão rapidamente. Mas como você disse, quanto mais eles fazem isso, menos valor tudo o que existe por aí tem. E eles já tiraram o seu poder de compra. Então agora eles precisam atacar o seu capital. E é simples assim, é simples assim. Na verdade, é uma situação triste. E eu ouvi um dado ontem, e tenho certeza que você também já ouviu isso, que 60% dos americanos agora têm um patrimônio líquido negativo. E eu meio que volto ao que você estava dizendo antes sobre o que aconteceu nas décadas de 1910 e 1920. Parece que eles meio que mudaram. E não consigo pensar em uma maneira melhor de dizer isso a não ser usando a palavra escravidão. Mas eles meio que trabalharam para transformar o país em uma espécie de nação escravizada por dívidas, onde a pessoa comum, desde o momento em que vai para a escola até o momento em que se forma no ensino médio ou na faculdade, nunca realmente aprende sobre isso. O que eles aprendem é: entre em dívida, entre em dívida, entre em tanta dívida quanto puder e depois trabalhe o resto da sua vida tentando pagar essa dívida que provavelmente você nunca vai conseguir realmente quitar. E a maioria das pessoas, e acho que isso se reflete nesses números, temos 60% dos americanos com patrimônio líquido negativo. First Mining Gold é uma desenvolvedora canadense de ouro, com 2 projetos de milhões de onças no Canadá, Springpole, em Ontário, e Duparquet, localizado em Quebec. Milhões de onças de ouro no solo canadense passando pelo processo de licenciamento. A empresa não tem dívidas e muitos grandes catalisadores no horizonte. Isso é insano. Como eles têm um patrimônio líquido negativo? E pense no novo sistema que acabou de ser implementado, porque não há nenhuma mínima pequenininha dúvida. Eu vivi isso. Eu vivi isso em 65 quando era criança e em 71 quando era adolescente. Então, sabe, o que estou vendo é uma repetição, mas eles só mudaram o sistema. E dizem mesmo que o ouro é o dinheiro dos reis. A prata é o dinheiro dos, acho que são os comerciantes ou algo assim. Yeah. Gentlemen. Cavalheiros, você sabia disso? Gentlemen. Então, e a dívida é o dinheiro dos escravos. E 100% não tenho absolutamente nenhuma dúvida, porque eu li os documentos deles do FMI. É deles que estou falando. E quando digo eles, estou falando do Federal Reserve, do Fundo Monetário Internacional, do Banco de Compensações Internacionais, do Banco Mundial ou do Fórum Econômico Mundial. Você precisa ler isso, pois a maioria não lê. E por isso eles provavelmente são um pouco mais abertos e honestos ali, porque sabem que as pessoas não vão ler. Mas o que a tokenização significa? E uau, quero dizer, a primeira vez que me deparei com isso e comecei a falar sobre isso foi lá em 2015, era para permitir que as pessoas tivessem toda a sua riqueza no celular. E deixa eu te contar, o que está acontecendo com a IA? E a capacidade de gerenciar a percepção das pessoas, alimentando-as com informações e direcionando-as para onde querem que a gente vá. Sabe, as pessoas são tão dependentes. E se você tem toda a sua riqueza e todo o seu patrimônio no seu celular, e agora você está na rua e está sendo incentivada a gastar esse patrimônio, e você tem tanto, é só um pouquinho ali. E os contratos inteligentes estão por cima disso. Quando você menos perceber, já caímos naquilo que o Fórum Econômico Mundial estava falando. Até 2030 você não vai possuir nada. E você não vai ter ninguém para culpar além de si mesma. Psicologicamente você não vai entender que foi incentivada a fazer isso. E eu já vi isso antes. Já vi isso com donas de negócios, pequenas empresárias. Quero dizer, a Amazon surgiu quando, no final dos anos 90, e Wall Street financiou eles. Eles não precisavam lucrar. Eles não precisavam cobrar impostos estaduais sobre vendas. Eles não precisavam, tinham muitas vantagens. Mas uma lojinha de bairro na sua comunidade local, eles não podem arcar com esses prejuízos. Eles precisam lucrar. Eles precisam te cobrar impostos. E então, quando a Amazon já tinha uma fatia grande o suficiente, bem, aí eles tiveram que começar a cobrar impostos. Mas isso foi tudo armado.
Não havia igualdade de condições. E eu conheço donos de pequenos negócios que não conseguiram sobreviver por causa disso. Esse jogo é manipulado. E quanto mais cedo as pessoas perceberem isso, se tornarem seu próprio banco central e se tornarem independentes e autossuficientes em comunidade, porque temos que fazer isso em comunidade, melhor estaremos todos. Essa é a nossa luta. Comunidade é tudo. E enquanto você falava, eu pensei que a maioria dos americanos, quando isso acontecer, vai ficar se perguntando: como isso aconteceu? Tudo o que eu fiz foi o que me disseram para fazer, sabe? Porque, como você disse, eu acho que não quero soar grosseiro ao dizer isso, mas a realidade é que nós, humanos, somos animais muito facilmente treináveis. A maioria de nós, tipo, nós somos muito, sabe? Inclusive eu mesmo, sabe? Quero dizer. Então vai ser uma jornada interessante, sabe? Especialmente quando eu penso sobre isso e eu nunca entro em política no meu programa. Não digo se sou a favor ou contra, mas ao analisar objetivamente o que ocorre em Washington, D.C., agora e o quadro geral, poderíamos conversar mais 2 horas sobre isso. Mas com a dívida nacional e o que a administração vai fazer, eu não sei. Sabe, eu acho que objetivamente podemos olhar para o passado de Donald Trump e perceber que ele é um cara que gosta de dívidas. E ele é um cara que gosta de, sabe, aumentar isso. Ele não exatamente como posso dizer isso. Acho que ele acumulou muita riqueza, mas não é uma pessoa que gosta de austeridade. E sabe, e isso, vamos simplesmente abrir as comportas, vamos cortar os juros, vamos fazer, sabe, vamos impulsionar essa economia. Parece, não sei, como se isso não fosse o melhor para construir uma economia sólida no longo prazo. Parece que essas decisões não serão tomadas. Talvez algumas boas escolhas imediatas e grandes festas, mas alguma opinião? Sim, eu tenho muitas opiniões sobre isso. E eu também não entro em política porque, para ser sincera, já estudei bastante sobre esse assunto. E não importava se era um republicano no poder, as coisas continuaram acontecendo conforme o planejado. E eu realmente acredito que o presidente Trump é um agente de mudança. E aqui está a questão, certo? A questão é que quando você tem esse nível de dívida que não pode ser paga, se você sabe que vai à falência e recebe cartões de crédito pelo correio, vai usá-los. Mas veja, precisamos de uma grande crise para nos levar ao próximo sistema. Além disso, o que eu quero dizer é o seguinte: o presidente Trump também gosta de ouro e é conhecido por elogiar pagamentos de aluguel e outras coisas. Então, honestamente, eu realmente acredito que essa é a melhor chance que eu já vi em toda a minha carreira de trazer o ouro de volta ao sistema monetário, mas ele precisa ser resgatável. Sim. Porque se não for resgatável, não significa nada. E isso é extremamente importante para tudo o que Wall Street quer que acreditemos que são títulos lastreados em ativos, certo? Se você não pode converter esse token no ativo subjacente, então o que você tem? E como você sabe se ele realmente existe? Você não sabe. Você precisa ser capaz de resgatar o ativo. Ou, quero dizer, me desculpe, eu não sou engenheira, nem sou um tipo específico de engenheira que possa entender todas essas coisas por trás dos bastidores. E isso meio que me faz pensar, vamos ver, será que podem se aproveitar de mim? Provavelmente. E assim como a inflação tirou o seu poder de compra, um experimento mental realmente interessante que qualquer pessoa pode fazer é este. Acesse o site do Federal Reserve, Departamento de Educação, o Fred, e na barra de pesquisa digite poder de compra do dólar do consumidor. E coloque sua data de nascimento lá para ver quanto você foi roubada desde o dia em que nasceu. Mas sabe, o problema com isso é que só pode chegar a 1,00 e talvez eles tirem mais alguns zeros. Mas basicamente isso cria limitações e tornaria a inflação mais óbvia. Uma vez que estivermos totalmente em um sistema digital, ok, eles ainda podem, eles não conseguem manter esse jogo, essa base de dívida funcionando, mas no novo sistema. Então isso é sobre eliminar isso para que possam começar de novo.
Mas no novo sistema digital, você nem vai conseguir ver essa perda. Certo? Nem necessariamente sentir isso com tanta intensidade. Sabe, é interessante porque, como você estava dizendo, eu nasci em 1970. Quando eu era menino, 25 centavos tinham valor. Se minha mãe ou pai me davam 25 centavos, eu ia numa loja de variedades perto de casa. Isso era legal e importante. Minhas filhas agora têm 13 anos. E isso é interessante porque foi ontem ou anteontem que elas trouxeram algumas amigas para casa e foram até. A gente não tem um supermercado perto de casa. E elas voltaram com troco. E eu ouvi duas delas, não lembro exatamente como disseram, mas foi tipo: ah, eu nem quero essas coisas. Eu não quero lidar com isso. Tipo, elas nem queriam o troco, sabe? Como se fosse inútil, basicamente, foi isso que elas comunicaram. Eu não disse nada, mas fiquei pensando, caramba, tipo, ué, mas isso é dinheiro, sabe? Ou isso é, sabe? Mas é como se fosse, tipo, isso é inútil. Elas nem querem isso. Elas nem querem. É tipo, joga fora, basicamente. Eu odeio te dizer isso, mas eu meio que sinto o mesmo. Digo, quando eu era criança, sabe? Um dos trabalhos que eu adorava fazer era limpar a bolsa da minha mãe para ela, porque o que eu encontrava de trocado no fundo da bolsa era meu. E aí um dia eu consegui fazer isso por alguns anos. Sinceramente, era um ótimo negócio. Um dia ela entrou na hora que eu estava terminando e viu quanto trocado tinha na mesa que eu ia ficar para mim. E eu nunca mais consegui esse acordo. Mas, sabe, hoje em dia, quando alguém me dá troco, porque eu gosto de usar dinheiro, então eu uso bastante dinheiro, sabe? Vai direto pro potinho de gorjetas. Eu nem quero lidar com isso. Então eu consigo me identificar com esse exemplo, até mesmo ao longo da minha vida, quando isso fazia diferença, sabe? É. Eu tenho uma pergunta para você. Você está saindo do supermercado local. Você está com seu carrinho. Você está indo para o seu carro e, pelo canto do olho, vê uma moeda de 5 centavos no chão. Você para e pega ou continua andando? Odeio admitir, mas continuo andando. Tudo bem. Teve uma época em que se eu visse uma moeda de 1 centavo no chão, eu pegava. Lembra? Ache uma moeda, pegue-a, e o dia todo você terá sorte se ela estiver com a cara para cima. E você colocava no sapato e ficava andando por aí com uma moeda boba no sapato. Quer dizer, eu fico tipo, sabe? Porque aí eu tenho que lidar com isso e eu não quero lidar com isso porque não tem mais valor. E realmente não tem. Não tem mesmo. Agora, se fosse uma moeda de prata, aí eu já pensaria diferente. Mas se fosse uma moeda de 25 centavos, talvez você a pegasse e olhasse o ano dela, né? Certo? É, é. Sabe, a última coisa que eu quero dizer, você falou algo que foi muito interessante para mim, que eu ainda não tinha pensado a respeito. Talvez eu soubesse, mas ainda não tinha ligado os pontos. E eu vou voltar ao que eu disse antes. Uma das coisas mais marcantes que você me disse na nossa primeira conversa foi que tudo parece louco porque estamos perto do fim, quando grandes eventos podem ocorrer. O que você disse agora me chamou a atenção e eu não tinha pensado. O presidente Trump é um agente de mudança. E eu acho que agora, olha, o mercado está indo muito bem. Eu sei, eu olho o índice VIX e o VIX está baixo e, você sabe, está tudo ótimo. A economia está, você sabe, mas talvez a gente esteja andando no automático. Tipo, Donald Trump não é estranho a grandes eventos. Ele gosta e de novo, não estou sendo político aqui, mas ele gosta de coisas grandes e de que coisas grandes aconteçam, então pode ser que haja algumas surpresas por aí. Sabe, eu acho que vai ser interessante. Pode prosseguir. Estamos em um momento muito interessante. E a minha opinião pessoal é que entramos na fase de valorização acelerada disso. E essa é a fase de valorização acelerada. Então, os mercados continuam subindo, as criptomoedas continuam subindo. Quero dizer, elas já estão em avaliações altíssimas, mas e daí? Isso pode continuar subindo. Enquanto continuarem fazendo isso e colocando mais dinheiro no sistema, isso faz com que as coisas pareçam estar subindo. Mas isso também é uma armadilha. Porque o que nós estamos, eu também acredito, por causa da velocidade monetária, que já estamos nos estágios iniciais da hiperinflação. Ainda não está tão óbvio, mas estamos muito perto disso porque eu presto muita atenção na confiança do consumidor. Isso é um golpe.
Isso exige confiança, então continuamos reagindo a partir do nível mais baixo de suporte. Em outras palavras, o nível mais baixo que a confiança no nosso dólar já esteve. Chegamos nesse ponto e começamos a subir de novo. Mas eu estou de olho para quando a gente romper esse nível, porque tecnicamente, quando isso acontecer, eu acho que acabou o jogo. Acabou o jogo. Não, quero dizer, a parte boa de entender a análise técnica é que não importa o que você está olhando, tudo funciona do mesmo jeito. Então, sabe, aquele nível de suporte, eu acredito que entramos na fase de alta acelerada. Os mercados vão subir muito mais, as criptos vão subir muito mais. O mercado de títulos, sabe, agora vão ter 3 membros na reunião do FOMC que podem pressionar por taxas de juros mais baixas. E as pessoas precisam entender que o que isso realmente significa é que eles querem $1 menos valorizado, certo? Quando as taxas de juros caem, mais pessoas pegam empréstimos e gastam, e mais disso acontece, certo? Então, isso aumenta o preço visível das coisas, mas ao mesmo tempo diminui o poder de compra. Então, é uma armadilha e é assim que eles fazem. E eles fizeram isso todas as vezes. E desta vez não é diferente. E as pessoas acham que essas transições vão acontecer de forma suave, de uma para outra. Não é assim que funciona. Tem sofrimento, certo? Sabe, tem um ditado que li anos atrás que ficou comigo. Desculpe se já disse isso, mas acho que vale para tudo que falamos. E é que a matemática não perdoa no altar da verdade, e que nem mesmo Deus pode mudar o fato de que 2 mais 2 é igual a 4. Você não pode simplesmente criar valor e riqueza do nada, e eu adorei o que você disse antes, porque concordo com você 100%. Que parece que, como país, acho que você usou a analogia de uma família. Mas, tipo, como país, que se você sabe, você vai ser assim. Se eu soubesse que Suzy e eu declararíamos falência, vou lá fora pegar a correspondência e alguém me envia um cartão de crédito com limite de $8.000. Sei que estou condenado ou que já estamos. Nós vamos gastar esses $8.000, certo? E tristemente parece que, como país, é exatamente onde estamos agora. Então, eu quero mostrar o seu site. Eu preciso mostrar o seu site e preciso mostrar o seu canal no YouTube. Mas antes de fazer isso, tem alguém que quer te cumprimentar. Se tiver só 30 segundos, sei que é um dos seus favoritos. Das suas pessoas favoritas. Não sei se você se lembra dele, mas ele está dentro desta caixa e tem uma recessão de um lado e inflação do outro. E é o seu velho amigo Jerome Powell com seu dinheiro de papel higiênico ali dentro. Então, ele estava tremendo. Ele estava tremendo quando viu você atirando seus dólares. E então, mais uma última pergunta para você. Quem limpa todos aqueles dólares depois que você termina de filmar, que você joga durante o... Alright. Academia, eu faço isso o dia todo. E sabe, Tiger Stacker me deu isso. Eu adoro isso. Talvez eu até use. Mas, sabe, só esperança, né? Não é um plano, não é um plano. E é isso que nós, da Zang Enterprises, fazemos. Temos nossa estratégia Salmon, que eu desenvolvi para mim mesma desde que comecei a estudar moedas. Um ciclo de vida das moedas desde 1987. Então, todas são personalizadas, mas o importante é garantir isso, porque essa é a realidade. Quando uma moeda fiduciária morre, outra vai surgir. Mas o que o ouro e a prata fazem por você é servir como uma ponte para manter seu poder de compra intacto de um sistema para o outro. E ouso dizer, permitir que você aproveite a crise. Nunca desperdice uma boa crise. Por que é sempre o 1% que aproveita isso? Porque a riqueza nunca desaparece, ela apenas muda de lugar. Que tal fazer a riqueza mudar para o seu lado? Que conceito revolucionário. Sim, sim. E o ouro e a prata têm um histórico perfeito de vitória contra moedas fiduciárias há milhares de anos. Sabe, todas aquelas notas diferentes que você pode mostrar. Isso não é novidade para o ouro e a prata em relação ao dólar americano. Não é a primeira vez que passam por isso. Eles já fazem isso há alguns anos, já estão nessa há um tempo.
Vou abrir o seu site aqui, vou colocar na tela. Pronto, então, se você quiser saber mais sobre Linete, pode acessar linetezang.com e eu vou deixar esse link na descrição deste vídeo. Linete também tem um canal que cresce rapidamente. Opa, espera, deixa eu voltar, cometi um erro. Espera um pouco, Linete. Vou te olhar um instante e compartilhar isso de novo. Não tenho nenhum Josh aqui embaixo. Lá vamos nós. Eu tenho sorte. É. Eu sou sortuda. Eu sei que você é. Eu sei que você fala muito bem dele. Ok. E tem o canal do YouTube da Linete que você pode acessar e se inscrever, Jang Enterprises. E com que frequência você faz uma transmissão ao vivo? Você disse que é toda terça-feira? Alguma transmissão ao vivo? Sim. Toda terça-feira ao meio-dia, no horário do Arizona. Mas a gente publica 7 dias por semana, não é, Josh? É, a gente publica 7 dias por semana. Ah, vocês fazem mesmo? Ok. Mais alguma coisa? Tem outra forma das pessoas acompanharem vocês ou algo que queira compartilhar antes de nos despedirmos? Com certeza. Bom, a gente é bem ativa no Twitter como Linette Chang e também no Instagram e no Facebook como Linette Chang. Então, e a gente gosta de ligações. Eu adoro o nosso número de telefone, de verdade. É 83GLDZANG ou então 8334539264. GLD Zang. Agora eu, e é o quê? Começa com 833? Sim, Tudo bem, vou te ligar um dia, Linete. é bom mesmo. Eu vou. We too. Isso mesmo. Em meu nome e em nome do nosso público, certo? Estamos aqui, você e eu, conversando, mas tem alguém acompanhando isso e acho aprendendo bastante. Obrigado. Mal posso esperar para falar com você novamente. A qualquer hora, Ron. A qualquer hora mesmo. Foi um prazer. Obrigado, Linete.